Nós paramos em algum ponto aí que a gente vai retomar ou não? Não, né? Tranquilo? Posso continuar da página 73? O segundo parágrafo, ao fazer evangelismo pessoal. Acharam a leitura? Página 73, é o segundo parágrafo, tá? Ao fazer evangelismo pessoal. Tranquilo, irmãos? Todos acharam? Então vamos lá. Ao fazer evangelismo pessoal, qual a desculpa que mais se ouve quando alguém quer se livrar? Ele não apela para a vida do crente fulano, beltrano ou cicrano? É a criancice espiritual na igreja. E depois tem os gatos escaldados, são aqueles que dizem, já fui crente. O que será que aconteceu com ele? Presumivelmente, ouviu a pregação, atendeu ao apelo, seguiu as instruções dadas e deu sinais de vida, participando nas atividades da igreja. Mas aí, Satanás deu em cima dele. A vida de crente não foi aquele mar de rosas, houve mais problemas do que bênçãos. Novidade nenhuma, né? Jesus disse que ia acontecer isso. E como ninguém explicou a razão das coisas, como ninguém o discipulou, aí ele começou a desanimar, ficou perplexo, se sentiu iludido e abandonado. Na verdade, nós fazemos isso, nós iludimos as pessoas. Porque nós falamos assim, não, aceite Jesus e na sua vida as coisas vão se resolver. Ele é a solução para os seus problemas. As coisas vão se engrenar. A gente mente para as pessoas. Quando a gente vai lá fazer o tal do apelo, não é? E não é discipulado, não é... Jesus, se nós fôssemos fazer como Jesus fazia no contato com a pessoa que estava ouvindo, é fato que a gente não teria um monte de gente na igreja. Mas os que estivessem ou aceitassem essa mensagem seriam pessoas que dificilmente abandonariam o evangelho. Para cada igreja plantada hoje no Brasil tem 4 fora. Ou seja, para cada grupo que se encontra em uma igreja como essa, que deve ter seus 180 membros por aí, me ajuda aí, tem, né? 180, multiplica isso por 4, são de desviados aí que já participaram de igreja. Tem alguma coisa muito estranha nisso, não tem? Como que as pessoas abandonam tão fácil o evangelho? E na grande maioria abandonam quando vem as dificuldades da vida, as lutas da vida. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 13, irmãos? Essa parábola de Mateus capítulo 13, quem não entendê-la, não vai entender nenhuma das outras parábolas de Jesus. Porque aqui é o princípio do evangelho, é o princípio do ensino de Jesus, amados. Tá certo? Capítulo 13. Eu vou resumir, vocês já conhecem, só para dar referência aí. Jesus disse que o semeador saiu a semear. Na beira do caminho caiu lá a semente. Aí caiu, então na beira do caminho, o solo, caiu entre pedras, os pedregais, caiu nos espinhos e caiu numa boa terra e deu fruto 30, 60 e 100 por 1. Tudo bem. Aí Jesus explica a parábola, né? Diz, olha, aqui caiu à beira do caminho, aquela pessoa que ouve o anúncio do evangelho, mas vem lá o inimigo e tira da mente dela e tal e tal. O que caiu entre pedregais é aquela que até nasce rápido, mas não tem profundidade na sua raiz. É aquelas pessoas que ouvem o evangelho, nas primeiras dificuldades da vida, logo abandonam o evangelho. Aquela que caiu entre espinhos é aquela que de fato cresce, mas por também não ter essa profundidade, né? E os espinhos sufocam aí essa semente. São os cuidados dessa vida, os prazeres dessa vida atraem a pessoa e a pessoa não dá fruto, ou seja, abandona o evangelho. Só em um solo que a pessoa representa essa pessoa que dá fruto. E o que é dar fruto que nós aprendemos, amados? Não é aquelas pessoas que ficam fazendo um monte de coisa dentro de igreja. É as pessoas que reproduzem a natureza de Cristo. Não é isso que nós aprendemos? Eu falei isso para vocês, não foi? Em João capítulo 15, quando Jesus diz, aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Quem não está em mim, ele é arrancado fora e é lançado para ser queimado. Olha só, porque não faz parte da natureza de Cristo. Então, o que é dar fruto? O que é uma pessoa se parecer com Jesus? É a pessoa que faz parte da natureza divina. 2 Pedro capítulo 1, verso 4, acho que eu também li com vocês na aula passada. Alguém lembra desse texto? 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. Nós somos convidados a ser participantes da natureza divina. Então, o discipulado, há uma necessidade de nutrir na vida desse discípulo inicial
a vida de Cristo, a natureza de Cristo. Isso vem pelo novo nascimento, amados. Mas toda criança que nasce, se não for alimentada, ela vai morrer. É fato. E ela nem tem condições de buscar por ela mesma o alimento. A gente sempre vai pegar essa figura humana, biológica, né? A vida natural, para comparar com a vida espiritual, porque ela tem essas semelhanças. Então, 2 Pedro 4 vai estar dizendo que nós somos participantes da natureza divina. Lá no finalzinho do versículo, se não me falha a memória, é isso mesmo, meus amados? 1 e 4. Pode ler alguém, por favor? Meus pais nos têm sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vós torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Isso, então olha só. O cristão, o discípulo de Cristo, que ele ouve a palavra de Deus, a gente percebe que pelo menos na parábola de Jesus, há 4 ocasiões. O problema não está em si na semente nem em quem semeia, está no solo, não é? Então é fato que muitas pessoas que ouvem o Evangelho, nem todas essas pessoas vão dar fruto, ou seja, vão de fato passar pelo novo nascimento, e ainda passando pelo novo nascimento, se elas não forem, que é a ênfase nossa da matéria, se elas não forem, amados, discipuladas, essas pessoas vão se perder no meio do caminho, é fato. É fato. Como a criança não tem autonomia, ela não é autossuficiente para dar continuidade na sua vida após o nascimento, estou falando disso, questão natural, física, uma pessoa que aceita Cristo, ela também não tem autonomia. Se ela for jogada assim, que infelizmente a maioria é, né? Opa, aceitou Jesus, maravilha, coisa boa. Se é irmã, senhora, vai lá para as irmãs do coque. Se é jovenzinho, vai lá para os jovens, né? Se o cara é músico, opa, vamos colocar para tocar e tal. E vai só alocando as pessoas em departamentos, sem levar essas pessoas de fato à convivência do discipulado e o acompanhamento individual. Como, acho que foi a Ângela, foi a Analice, ou foi vocês duas, e a Cláudia também, ou todo mundo falou, que a maioria de nós não tivemos esse acompanhamento. Aceitamos Cristo e a gente foi nos tranco e barranco. Não foi ou não foi? E chegamos até aqui, só Deus sabe como. Só Deus sabe qual o processo, que qualidade ruim de vida que a gente veio até aqui. Agora, se tivesse o discipulado, pode ter certeza que um bocado de coisa a gente evitaria. Escândalos, mau testemunho. É ou não é? A gente não precisava sofrer um monte de situação para depois falar, nossa, não é assim. Porque assim, a gente tem um ditado, é errando, eu prefiro aprender para não errar. Vocês não acham melhor? Aprender para não errar. Não, o problema ainda é que a maioria de nós fomos órfãos de pais vivos, né? Que é a questão do autor aqui que ele coloca. Fez filho, joga lá, então o pai está vivo. Só que é negligente. Mas essa visão de discipulado, professor, seria da liderança? Claro, sempre se espera. Que dizem minha igreja. Sempre se espera dos adultos. Eu não posso esperar que um adolescente possa recorrer a um adulto para instruí-lo. Sempre é natural que um adulto, e a gente colocando na questão espiritual, né? Ou seja, um irmão, um discípulo maduro, um cristão maduro, que a gente entende que são pastores e obreiros, porque quem são os pastores e os demais obreiros? São os irmãos mais maduros, ponto final, mano. É isso aí, é o irmão mais maduro. Eu sei que alguns pastores não gostam de ser chamado de irmão, né? Tem que chamar de pastor. Perguntou para o outro assim, você é crente? Ele falou, não, sou pastor. Ó, amado, é brincadeira que eu faço aí, né? Agora, fora os outros títulos, né? Mas, amado, olha só que coisa interessante. É igual assim, o tratamento que eu sei que é carinhoso, é respeitoso, eu sei que os irmãos às vezes me elogiam, estou falando de vocês, estou falando de outros mais, me elogiam com a maior sinceridade possível, mas, amados, eu não tenho nada demais, não sou melhor em nada, pelo contrário, se duvidar, os meus pecados são piores do que os de vocês. Talvez são mais graves, inclusive porque eu acho que eu tenho maior conhecimento pelo tempo e pela minha função ministerial.
né? Não que eu sei mais, é que talvez aprendi antes, porque eu já venho nessa caminhada desde sempre, né? Desde que eu aceitei a Cristo, Deus colocou no meu coração um desejo intenso pelas Escrituras Sagradas, por conta do ministério. E apesar de mim, eu exerço isso. E o que acontece? Então não há nada demais. Quando a gente tem essa visão de que nós somos uma família e que nós que estamos mais tempo e exercemos funções na igreja de destaque, nós somos responsáveis pelos que estão chegando agora e pelos outros, aqui que começa o trabalhar do Espírito Santo para abençoar toda uma família cristã, toda uma comunidade. Sempre será requerido de Deus aqueles que têm mais tempo na igreja, que naturalmente deveriam saber mais do Evangelho. Não estou falando só de cabeça, estou falando na vida, na prática, nas relações, quanto também dos pregadores e dos obreiros. É natural, amados. O que diz o Tiago 3:1? Oi. Por esse parágrafo que você leu. Também tem muita gente assim, que é muito mimimi. Tem, claro, sempre Porque, tem. tipo assim, por exemplo, quando eu me converti, assim, tudo que eu aprendia para mim era novo. Claro. Entendeu? E assim, a gente vai ouvindo, as pessoas vão. Quantas pessoas eu já vi se batizando e saindo, quantos que já estavam lá antes de mim, hoje não estão mais, estão aí falando mal dos crentes, entendeu? Essa coisa toda, assim, são pessoas assim que você esperava mais dela e aí você vê que são pessoas assim, cheias de mimimi mesmo, sabe? Assim, pessoas que não querem crescer, que colocam a culpa nos líderes, que colocam a culpa nos irmãos. Sempre vai ter, né, Annalise? Sempre vai ter gente. Porque assim, tem esse lado, eu acho que tem esse lado Tem. também de pessoas totalmente assim, que não querem aprender. Por exemplo, porque eu não fui discipulada, mas eu sabia o que eu queria, então eu ia aprender na Bíblia. Sim. E as coisas que eu ouvia mal, as coisas que vieram, né, pra mim, tipo assim, que me deixaram triste, eu não deixei aquilo entrar em mim e falar assim, eu não quero mais, eu vou sair da igreja. Quem tem 2 filhos, e esses filhos geralmente são diferentes um do outro, né? Temperamento, personalidade, gostos e etc. Então tem um que é assim, é um anjo, o menino só faltou vir com asa e auréola, é anjo, é obediente, é um menino fantástico, né? Quem tem 2 filhos pode constatar isso. E aí vem outro, parece que vem do avesso, pá virado, esse menino não é? Eu falo, calma aí, a educação foi a mesma, a dedicação foi a mesma. Então não é garantido que haja esse discipulado em 100% sejam discípulos de Cristo, porque há a necessidade da reciprocidade, a necessidade do solo. Então, é o que eu disse, a semente foi a mesma, o semeador foi o mesmo. O problema não estava nem na semente e nem no semeador. O problema é quando não tem a semente nem o semeador. Essa que é o nosso ponto aqui. A gente vai evitar muito se há um discipulado. Agora, garantir que 100% vai ser uma maravilha, assim, uma comunidade de salvos, de crentes. Eu acho que as pessoas se colocam também muito como vítimas. Nossa, como eu sou perseguido. Nossa, como eu sou humilhado. Nossa, como isso. Vamos pegar lá no início. Aquele que foi discipulado corretamente, Annalise, olha, você está aceitando Cristo agora. Você vai ser ensinado. Jesus disse que a tua vida vai ser difícil. Por quê? Por isso. É possível que você seja perseguido, inclusive dentro da tua casa, pelo teu esposo, pelos teus pais, pelo teu filho e tal. Ele vai sendo ensinado que o sofrimento faz parte, a perseguição faz parte, a adversidade faz parte, não só do Evangelho, quanto da própria vida. A vida para todo mundo é difícil, amados. Para meia dúzia, no mundo que a vida é tranquila. A vida em si. Então, se a gente pega um menino, não estou falando nem de Evangelho, estou falando de ensinar a respeito da vida. A gente tem que ensinar, a vida é complicada. Esse ambiente aqui é de pecado. As pessoas são mal, mas por natureza. Não tem ninguém bom nessa existência não, amados. Vocês acham que tem? Não tem. Ensinar a vida. Se a gente ensinar a vida, porque a gente vive essa geração do mimimi, como você falou, de homens frescos, de gente que não encara a vida de peito aberto. Eu não é, amados? De gente que, sabe, amados, o que é isso? O crente hoje não é nem o crente, o ser humano, o número de psicólogos, psiquiatras, gente que não sabe lidar com as emoções, com as perdas. Eu não estou falando de evangelho, eu estou falando de ensinar para a vida. Só aqui já daria uma atenção muito grande. A gente, como sociedade, como ser humano, a gente está falhando.
na educação dos nossos filhos, que a gente não está ensinando, é privando eles de tudo, mas quando a gente traz isso para a igreja, para o ensino do discipulado, quando a gente não mostra a realidade da vida, qual que é a realidade? Você é crente, meu filho? Você quer seguir a Jesus? Jesus disse o seguinte, ele não tinha onde ele morar, você vai sofrer, você pode perder tudo, você vai ser perseguido, a tua vida aqui é continuar aquilo que Jesus começou na cruz do Calvário. É isso que a Bíblia ensina, não é? E os cristãos lá no Coliseu, lá aqueles 300 primeiros anos da igreja, que eram mortos, torturados, pouquíssimos de todos aqueles milhares voltaram atrás. Diante da morte, louvavam a Deus, perdoavam os seus algozes, né? E nesse testemunho ia crescendo o número de discípulos, sabe por quê? Porque diante da morte e do sofrimento, só o discípulo de Cristo sabe lidar com isso adequadamente. Encontra sentido, significado nessas coisas. Não é que gosta de sofrer, como eu disse na aula passada, ele não é masoquista. Ele não é sofrimento pelo sofrimento. Mas quando se ensina o evangelho desde o começo lá, dificilmente a gente vai ter esse discípulo dessa forma. Isso é infantilidade, é imaturidade. Por que uma pessoa não chega à maturidade? Por falta de ensino. Ensino de quem? De quem? Mais maduro. Pastores, pregadores. Agora sim, uma coisa leva a outra. É um efeito dominó. Se você admite pessoas nessas funções que não são maduros, que é o que acontece muito hoje, aí, meu, você vai esperar o quê? Essas pessoas vão gerar o quê? Gente como elas, maduras, imaturas, melhor dizendo, né? Gente que não dá testemunho. Então, o que tem é um efeito dominó. Não tem jeito. Agora, nossa proposta é fazer isso, irmãos. Vamos retomar e dar importância a isso que Jesus disse que a gente tem que dar, ou seja, ensinar. Vamos ensinar. Vamos confiar naquilo que Jesus disse que a gente tinha que fazer. Vamos fazer isso, independente de resultados. Porque a gente não trabalha por resultado, a gente trabalha por fidelidade. A gente faz as coisas não é porque está dando certo. A gente faz a coisa porque Jesus disse que ia fazer, ponto, acabou. Né? A gente faz as coisas não é porque as pessoas vão abraçar aquilo. A gente faz porque Jesus disse que a gente tem que fazer, ponto final. Agora, os resultados não competem a mim. Eu não tenho garantia nenhuma que se eu ensinar meu filho a respeito do Evangelho, eu não tenho garantia nenhuma que ele não vai se desviar. Isso não é garantia bíblica. Alguém lembrou de Provérbios 22:6? Não? Lembrou? Porque quando eu falo já vem na mente. Opa, André, calma aí, você está equivocado. Você está entrando em contradição. Porque a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Ainda quando se envelhecer, não se desviará dele. Mas se a gente estuda o texto, não está dando garantia para que se você ensina o menino, ele não vai se desviar nunca. Não tem garantia. O texto vai mostrar que quando ele estiver crescendo pelos no queixo, a partir de 12 anos, até ali você deu a base. Agora existe uma responsabilidade desse menino diante de Deus. O judeu fazia um ritual chamado de Bar Mitzvah, né? Onde dali ele declarava-se diante da comunidade, diante de Deus, que era responsável, e ali era ele Deus, só que eu dei a base. Agora a garantia que ele não se desvie? Claro que não. Não, a gente não tem garantia de nada, mano. Agora a gente tem uma tarefa, a gente tem uma ordem a cumprir, é ensinar. Ensine, é o que Jesus disse. Ponto final. Agora resultado, aí não tem garantia nenhuma. Eu não tenho garantia nenhuma de ensinar para vocês que vocês de fato vão. Primeiro tem que concordar comigo. Já não é um negócio fácil. Concordar com outro camarada é difícil, não é não? Ó. Aí depois ter que aplicar isso na vida. Piorou, a dificuldade só vai aumentando. Que garantia que eu tenho? Que garantia que eu tenho de ensinar o meu filho como eu tento fazer hoje? Desde que esse menino, eu entendo ele por gente, eu tento ensiná-lo de alguma forma. Porque a minha preocupação antes de ter filho é, a partir de que idade eu devo ensinar meu filho? Eu tinha essa preocupação. E aí o que eu fui fazer? Fui estudar a respeito do assunto, né? Quando a gente não sabe a respeito de uma coisa, a gente vai pesquisar esse negócio. E aí eu aprendi através das pesquisas que o menino, ele aprende desde o ventre da mãe. Lá dentro, a criança tem capacidade de aprender. Olha que coisa fantástica. Eu falei, demorou. Então, desde o ventre da mãe, orando por esse menino aqui de fora, falando para ele do Evangelho. Vocês acham isso absurdo? Não, amados. Isso é comprovado cientificamente. Ele começa a ter gosto por músicas e por alimentos a partir lá do ventre. E aí o menino foi, então, adequadamente, eu fui ensinando através de figuras, imagenzinhas, né? Se você chegar em casa, tem umas 4, 5 bíblias lá, do Mateus.
Quando ele tinha 2 anos, tinha uma Bíblia. Quando ele tinha 4 anos, tinha outra Bíblia. 7 anos, outra Bíblia. 9, outra Bíblia. 11, outra Bíblia. Cada Bíblia é adequada para que ele assimilasse esse aprendizado. Olha só, eu tenho garantia que esse menino vai servir a Deus? Claro que não, eu confio em Deus. Eu faço a minha parte, é isso que a gente tem que fazer. A nossa parte, confiar em Deus. Eu não confio nem na minha capacidade de ensinar. Se eu fizesse isso, eu estava perdido, eu seria um professor qualquer. E eu não me considero um professor qualquer. Eu me considero um expositor das Escrituras Sagradas. Eu não tenho confiança na minha capacidade de convencimento, de argumentação. A minha dicção falha, vocês sabem, de vez em quando eu gaguejo. Não conjugo os verbos direito. Peco na concordância nominal. Não sou tão preparado assim como deveria ser. Não é? Não confio no meu poder de influência. Eu não confio em mim, eu confio no Espírito Santo e tento fazer a minha parte. Esse é o ponto, analista. A gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa fazer aquilo que Jesus disse que a gente tinha que fazer. Resultado, mas não se preocupe, todo cristão que trabalha no reino de Deus, esperando o resultado, vai ser como Elias, vai se frustrar, vai entrar em depressão, numa caverna, pedir a morte. Porque depois do fogo cair, do avivamento, o que Elias esperava? Esse povo vai escrever no status lá, hashtag tamo junto Elias. E no outro dia ia todo mundo contra aquela rainha desgraçada, tal da Jezabel e aquele Acabe, né? Mas não aconteceu isso, pelo contrário. A rainha disse, ó, como fizesse, manda um recado para ele, como fizesse o meu profeta, eu vou fazer. O que o camarada fez? Entrou em depressão. Complexo de inferioridade, isolamento, desejo de morte. Isso aqui não é diagnóstico de depressão, é o quê? Ó, crente entra em depressão. Difícil entrar na cabeça de alguns irmãos isso, não é? Crente só não fica endemoniado. Mas crente entra em depressão, tem dificuldades com os outros. Isso aqui é, irmãos, tem cristão que passa por dificuldade, foi ensinado que ele não, se ele está passando por aquilo, ou é falta de fé, ou é pecado, enrustido, ou está em alguma pendência diante de Deus. Não é possível, tem 3 coisas aí. Mas a Bíblia diz o quê? O sofrimento vai fazer parte da sua vida, amado. Acabou. Não é isso que diz o 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, 13 e 14? Amados, não estranheis a ardente prova. A prova não basta ser prova, é ardente. Prova intensa. A ardente prova, ó, amados, não estranheis se a ardente prova vier sobre vós. Não estranheis. Como se coisa estranha te acontecesse. Antes, se pelo fato de sofrer vitupério pelo nome de Cristo, vocês são felizes, bem-aventurados sois, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Aí os crentes hoje, irmão, desavisado, quando vem um sofrimento na sua vida, aí ele fala assim, logo comigo está acontecendo isso, nunca esperei que isso acontecesse comigo. Por que não? Por que você acha que você é blindado, especial? Toda a humanidade sofre, você não. Nunca pensei que eu ia ficar desempregado, nunca pensei que ia perder o filho, nunca pensei que ia perder, meu cônjuge ia morrer. Por que não? Você é melhor em quê? Do que toda a humanidade, irmãos. Isso é colocado na cabeça das pessoas. Aí quando vem a prova, elas não sabem lidar com aquilo. É um desespero assim, desvia. Aí se frustra porque Deus abandonou, Deus esqueceu. E as promessas que os profetas falaram? Né? Aí as pessoas vão se afastando assim da igreja, amados, porque elas projetam em Deus aquilo que Deus nunca se projetou para essas pessoas. Porque ela guardou no coração palavras que Deus nunca gerou pelo seu Espírito Santo na boca do Senhor ninguém. E o que tem de profetada por aí, não é fácil, hein? Visagem, revelamento, olha... É ou não é, amados? Aí os crentes se apoiam nisso, né? Milagre, revelação, profecia. E se Deus não falar, desanima. E se Deus não falar, eu entrego o cargo. E se Deus não falar, eu desvio. E se Deus não agir, isso é o quê? É gente que não tem fé no caráter de Deus. Precisa de sinais de milagre. A infantilidade sempre. O milagre, a intervenção de Deus, de uma forma contínua, diária, é para aquele que não confia na palavra de Deus, amados. Aí ele precisa, né? Toda hora tem uma prova que Deus ama. Eu te amo, meu filho, aqui a vitória. Eu te amo, meu filho, olha aqui a cura. Eu te amo, meu filho. Se não entra em crise, Deus não me ama. Não me ama. Se Deus não fez isso... Pessoas assim dentro da igreja, não é difícil de lidar?
Sempre vai ser difícil lidar com criança, Annalise. Sempre vai ser trabalhoso. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Sempre vai ser difícil, esse milindre, essa infantilidade sempre vai ser. Aí você precisa falar, não, meu amado, que isso? Não é bem assim não, o pastor não te cumprimentou porque ele estava atendendo o outro, ao bico. Mas ele não olhou para mim. Ah, meu Deus do céu, aí vai abandonar Jesus. Sempre vai ser difícil a gente lidar com a imaturidade das pessoas, mas é papel nosso se nós nos consideramos maduros. É de nós que tem que vir a maturidade para lidar com o outro. Eu não espero que um adolescente tenha um comportamento que eu tenho. Isso é injusto, né? E quem que sofre na igreja? Adolescentes, jovens ou não? Ou parou isso aí? No meu tempo era. Parou essa dificuldade de lidar? Querendo que se tenha o mesmo comportamento, não é injusto? Um homem de 41 anos, uma bagagem que eu tenho, tanto do evangelho quanto de vida, querer que o meu filho de 11, 13, 14 anos tenha o mesmo comportamento que eu, lide com as questões da vida da mesma forma que eu lido? Claro que não. Eu vou exigir que um cristão que está agora aí 6 meses, 1 ano, 2 anos no evangelho tenha a mesma compreensão de Deus que eu tenho? Claro que não. Isso é fruto de um trabalhar de Deus, de um resultado que vem por uma comunhão com Deus diária, não é? Então a gente precisa distinguir, discernir essas coisas. E é papel nosso, por exemplo, nós que estamos aqui talvez nos aproximando um pouquinho mais daquilo que consideramos mais adequado do ensino bíblico, parte de nós agora lidar com esses problemas. Porque o que acontece com alguns alunos de teologia é que eles vão e são o problema lá onde ele julga ser difícil. É o contrário isso. Como assim? Se nós somos mais maduros, se nós entendemos mais da Bíblia, então a gente vai ter que lidar mais com a incompreensão e a imaturidade lá do nosso irmão. E aí, se for o caso, a gente come o legumezinho, o alfacezinho, embora sabendo que pode comer carne, a gente não escandaliza o irmão lá, porque a gente aprendeu que agora o que a gente tem que fazer é o que? É amar. E quem ama se sacrifica, e quem ama sofre, e quem ama renuncia, e quem ama serve, não é? Então o difícil de tudo aqui é exercer o amor cristão. É complicado a vida cristã, mas vocês pensaram que o negócio é fácil? É fácil do jeito que está proposto nas igrejas, mas quando a gente se reúne em torno da palavra, a gente fala, meu Deus, quem pode se salvar? A conclusão é essa, quem pode salvar? A resposta é ninguém. Nós dependemos da graça de Deus, todos nós. Agora, se nós não obedecermos a ordem de Jesus, qual é a ordem de Jesus? Foi uma pergunta que eu fiz agora. Tem que explicar que foi uma pergunta, né? Foi uma pergunta que eu fiz agora. Que nós já lemos esse texto e falamos acho que quase 2 aulas, não foi? É ide por todo mundo? Essa é a ordem? Qual que é a ordem? Fazer discípulos. Pronto. Façam discípulos, ensinando todo mundo. Então qual é o nosso papel? Fazer discípulos. A gente tem que ir fazer discípulo. Fazer discípulo é fácil, amados? Não, não é. Ganhar alma é relativamente mais tranquilo. Ganhar alma. Convencer uma pessoa que ela é um desgraçado, pecador, e que ela vai morrer nessa situação, ela vai estar lascada eternamente. Isso é mais fácil. Que pra gente apontar pecado e defeito dos outros, a gente é expert nesse negócio. Não é não? Você é um desgraçado, rapaz. Um pecador lazarento. Sou mesmo então. Jesus é teu salvador, então eu aceito. Aí ganha uma alma. Isso é relativamente fácil. Em comparação com o discipulado, porque ali foram uns minutos e tal. E o discipulado, agora a gente fala, tem que caminhar com você, hein? Aí liga 3 horas da manhã. A briga feia do matrimônio. Meu irmão, me ajuda aqui, vem orar por mim. Ela não entende que se ela orar, Deus vai atender do mesmo jeito. Ela pensa que a oração de quem ora para Cristo é melhor. Aí chama o pastor, o profeta, o ungido, a Mariazinha. É infantilidade isso. Só que essa pessoa tem que ir lá e socorrer imediatamente e ao mesmo tempo ensinar. Fala, não, é o seguinte, Jesus ensinou isso e isso. Inclusive, se você orar a Deus, tem o mesmo efeito. A minha oração não é mais poderosa do que a tua. Eu não sou ungido. Melhor, nós somos ungidos. Você é igual a mim. Aí a gente precisa ensinar tudo isso, né? Porque o que está na cabeça da pessoa? Que tem pessoas que são mais assim com Deus, né? Wi-Fi cheio, assim, conectado com Deus. E o dela um pontinho, quase sumindo, piscando, assim, um 2G antigo velho, um roteador dando pau. Mas não... é ensinado assim, né? Não, porque tem ungido, tem profeta. A oração do pastor é mais poderosa. A oração do profeta move a mão de Deus.
Agora a oração do pecador, daquele que vai tropeçando, aí Deus não ouve. Tem que estar assim na régua de Deus para Deus, né? Tem vaso de Deus, não tem? Mas todos são vasos de Deus, ou não? Todos são habitação de Deus. Todos têm acesso a Deus. O Novo Testamento ensina isso. A religião do Antigo Testamento não ensina isso. A religião do Antigo Testamento ensina que existe um sacerdote que precisa intermediar entre o pecador e Deus, a santidade. Não é isso que é ensinado, amados? Agora o que Jesus ensinou? Todo aquele que vem a mim não vai ser lançado fora. O que ensina o escritor de Hebreus, capítulo 10, verso 12, não, 19, 20, 21, 22 e até o 23, vale a pena ler. O que diz lá? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário de Deus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo seu sangue, chegando a Ele com a consciência pura. O que diz o Hebreus capítulo 4, verso 14, 15, 16? Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas necessidades, mas um como que em tudo não pecou. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Todo o cristão, vacilão ou não? Porque tem cristão vacilão, não tem? Tem uns que vacilam, tem um Jacózão da vida, não tem? Mas tem o Israel, o príncipe de Deus. Não são a mesma pessoa, irmão? Israel e Jacó? Por que Deus diz eu sou o Deus de Jacó e o Deus de Israel? Porque Deus é Deus dos dois. Do crente enrolado que ainda o caráter não foi moldado e tal, e daquele crente que já teve um encontro com Deus, agora a história foi mudada. Deus é Deus dos dois. Deus não ouve nenhum nem outro por mérito e nem demérito. Deus ouve um e outro por causa de Cristo. Então todos nós somos ouvidos por Deus e todos nós temos acesso a Deus por causa de Cristo. Já falei isso para alguns irmãos em outra ocasião, que Deus olha assim para mim, André, e disse assim: eu estou com uma vontade de abençoar esse menino. Aí Deus olha assim, mas não tem mérito nenhum nele, hein? Rapaz, você não acerta mesmo, hein? Estou falando a comparação Deus e eu, né? Deus e eu, assim, né? Deus e eu, nessa comparação, porque se for eu e outro, aí eu falo, não, esse aqui, Jesus, esse aqui é piorzinho que eu. E a gente ora, né? Senhor, tu sabes, Pai, minha fidelidade diante de ti, minha sinceridade diante de ti, conheces o meu coração, Pai, tu sabes que eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo, eu não sou nem como esse pecador aqui, miserável, desgraçado, aqui, ó. Lembra da parábola? Então, se for nessa comparação, a gente sempre vai pegar um pior para se justificar diante de Deus que merece. Mas a comparação santidade de Deus e eu, sempre Deus fala assim, não merece, hein? Rapaz, a única coisa que você tem assim, que merece, que eu devia te dar, é fogo eterno. Aí tem uns crentes, Senhor, eu só quero o que eu mereço, Pai, me dá o que eu mereço. Olha assim, não. Já pensou se Deus ouve esse negócio, irmão? Te dá o que você merece? Não, já vi alguns irmãos assim, Senhor, eu só quero o que é de direito meu. Ah, meu irmão, não faça isso não. Aí Deus olha assim e fala, André, você tá mal, viu? Mas eu vou te abençoar. Sabe por que eu vou te abençoar? Porque meu filho Jesus está em você. Porque o sangue de Cristo está entre mim e você. Porque você já tem paz comigo por causa do sacrifício do meu filho na cruz do Calvário. Ele, meu filho, propiciou essa relação de abençoado e abençoador. Aí eu vou assim, Deus olha assim, papai, tu vacilou, hein? Pecou. Sabe que tu merecia, né? Eu sei, Senhor, eu sei. Mas eu não vou fazer isso não. Não vai não, Senhor? Vou não. Sabe por quê? Por causa do meu filho. Então Deus nos abençoa por causa de Jesus, Deus não nos amaldiçoa por causa de Jesus. Isso é evangelho. Religião não fala isso. Religião não fala isso, amado. E tem uns irmãos que vêm assim inocentemente para mim, meu irmão, você merece isso e tal. Eu? Poxa, você nem me conhece, nem conhece o evangelho, nem conhece Deus. Nós não merecemos nada, amados, tudo pela graça, tudo pela misericórdia. A graça é aquilo que recebemos de Deus e não merecemos. A misericórdia é aquilo que não recebemos de Deus e merecíamos. Se a gente não se relaciona com a graça e com a misericórdia, o que nos resta? Então a gente precisa entender o que é o evangelho. Aí o discipulado vai sendo entendido, inclusive na caminhada, não é? Mas isso é conversa para a semana que vem.